Pastora da Igreja Metodista Central de Muriaé, Rosângela Donato tem dedicado seu ministério ao cuidado emocional de líderes e ao desenvolvimento pessoal de cada um. Sua mensagem de fé e esperança se baseia na soberania de Deus e na certeza de que podemos descansar em sua presença. Vamos receber com muita honra Pastora Rosângela Donato. É muito bom estar aqui nesta manhã. E carinhosamente eu quero agradecer o pastor Carlito e a pastora Leila por confiar em pessoas como eu. Eu quero agradecer o pastor Fabiano e a pastora Vívia. Como é bom estar perto de vocês. E eu quero agradecer o pastor Jetro por ter derramado sobre nossas vidas da graça que Ele carrega. E nós fomos profundamente abençoados, não é verdade, igreja? Nós estamos agraciados pelo Senhor. Ambiente sobrenatural. Ambiente sobrenatural como esse, nós ficamos muito à vontade. Porque todas as vezes que nós vamos falar do sobrenatural, nós estamos falando do profético, nós estamos falando da intimidade e nós estamos falando da autoridade. E estar num ambiente como esse, com liberdade profética, com intimidade na presença do Pai e carregando a autoridade do Senhor, é algo extraordinário, é sensacional. Mas tem algo que nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, porque são experiências que nós carregamos. E eu quero iniciar com o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quando Paulo vem registrando para nós e declarando para nós que já estamos crucificados. E essa declaração que já estamos crucificados é realmente o desafio que eu e você estamos respondendo nessa manhã, de crescermos em experiência e de viver aquilo que o Senhor tem para nós, de abrir mão do nosso preconceito, de abrir mão das nossas resistências e deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. Meu querido, minha querida, quando começa o movimento profético na vida da igreja? Quando começa o movimento profético na vida da igreja, é quando a igreja no coletivo ou a igreja particular, eu e você, começamos a nos despertar para aquilo que o Senhor quer fazer. Mas existem alguns valores que vão permeando a ação poderosa de Deus na vida da igreja. Eu sempre vou dizer que o sobrenatural, que o profético é Deus em movimento no meio da igreja. É Deus levantando você, é Deus movimentando você, é Deus colocando você em lugares estratégicos para que Ele possa fazer com você, não o que você está esperando, mas aquilo que Ele deseja realizar. E aí quando eu paro para refletir, quando é que começa esse movimento? É quando nos quebrantamos, é quando nos entregamos, é quando permitimos o Senhor fazer o diferente. Eu sempre vou lembrar da minha primeira experiência com Deus. Eu não tive o privilégio, como a maioria tem, de nascer no lar evangélico, de crescer no lar evangélico e de passar por todas as experiências, criança, adolescente, na vida da igreja. Eu me converti já na minha fase de jovem, mas entrando na fase adulta, porque eu já estava casada. E aí, queridos, queridas, eu fui para um encontro como esse. É lógico que não era na mesma proporção. E lá, eu comecei a ver Deus se movimentando na vida das pessoas, de forma linda e extravagante. Pessoas falando em línguas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas de forma maravilhosa no Espírito. E eu comecei a me angustiar. Eu comecei a sentir muito medo. Eu comecei a chorar.
porque eu estava com medo que aquilo acontecesse comigo, mas no mesmo momento que eu estava com medo que aquilo acontecesse comigo, eu sentia um fogo me queimando. E eu estava num lugar muito frio, onde eu estava com vários casacos, e eu precisei ir tirando os casacos, porque o fogo estava me queimando, e eu com medo daquele fogo, eu cheguei chorando para o meu pastor e disse assim: pastor, eu quero ir embora daqui, eu estou com muito medo. Ele: medo de quê, minha filha? Eu falei assim: pastor, isso aqui é macumba, isso aqui não é de Deus. E aí o meu pastor olha para mim com aqueles olhos de amor e diz assim: filha, isso aqui é a presença de Deus. Deixa a presença de Deus te envolver. E a presença de Deus vai transformar a sua história e vai transformar a sua vida. Mas eu quero usar uma palavra que o pastor deixou. O pastor falou que não existe projeto extravagante, extraordinário, sobrenatural, profético no céu, na terra, se não houver sofrimento. Eu quero utilizar dessa declaração do pastor para dizer para vocês a impressão que eu tenho de Deus na vida da igreja e a impressão que eu tenho de Deus na minha vida, e como que Deus vem trabalhando comigo no decorrer do tempo. Como que Deus foi desconstruindo meus valores e construindo novos a partir de uma experiência pessoal com o Senhor. Eu entendo que esse ambiente gostoso de graça, de renovo, de unção, é para o Espírito Santo nos revestir, é para o Espírito Santo nos capacitar. Mas esse ambiente vai desencadear um treinamento na sua vida e na minha vida. Se você deseja viver o sobrenatural de Deus na sua família, se você deseja viver o sobrenatural de Deus na igreja que você pastoreia, você vai vir para esses lugares. Deus vai te ativar, Deus vai te encher, você vai voltar para casa, para o campo de treinamento, e ali Deus vai te treinar para você ver a glória do Senhor se manifestar, para ver o poder de Deus se cumprir na sua vida. Só que todas as vezes que eu vou falar desse treinamento, eu vou falar algo que o pastor Fabiano já abordou ontem, ministrando a nós. Eu vou falar sobre honra. Você nunca vai fluir no sobrenatural de Deus, e você nunca será levado para um campo de treinamento para Deus te forjar, para Deus te alargar, para Deus te capacitar, para Deus te usar, se você não entender o princípio da honra. Honra ao Senhor, honra aos seus líderes. E eu precisei viver essa verdade em Deus. E isso é gostoso demais, porque a honra, ela traz duas bênçãos para nossas vidas. Ela traz aliança e ela traz santidade. Todas as vezes que você fluir no campo da honra, você vai estar crescendo em aliança com Deus, e você vai estar crescendo em santidade diante dos homens. Sua vida vai estar sendo tocada pela graça e poderosa unção de Deus. Compartilhar com quem entende da linguagem. Pastor Jétro falou isso, pastor Fabiano também ministrou sobre nós. Ter a liberdade de compartilhar com pessoas que entendem o mover de Deus, com pessoas que entendem o profético, com pessoas que entendem a autoridade dos céus. Eu vim de uma família disfuncional. Eu sou do interior de Minas, Alto Caparaó, Pico da Bandeira, um dos lugares mais lindos do nosso Brasil. Um lugar onde a natureza quem gosta de natureza é fantástico. Mas eu vim de uma família fortalecida no catolicismo. Uma família com um histórico muito forte de violência. Uma família que odiava crente, não gostava de conviver com crente, muito menos cheia do Espírito, muito menos vivendo essa experiência que temos vivido nos últimos dias.
mas uma família que carregava um histórico de sofrimento muito grande, porque nós vínhamos de uma sucessão de assassinatos, nós vínhamos de uma sucessão de defraudações na nossa casa e na nossa família. E aí, meu querido, minha querida, nós tivemos que nos quebrantar, nós tivemos que entrar em aliança, nós tivemos que conhecer a santidade do Pai, para que o Pai pudesse trazer uma palavra revelada no nosso coração, para que o céu pudesse trazer comando para a terra, para nos tirar do cativeiro, nos colocar no lugar de liberdade e nós testemunharmos a intervenção do Senhor. Nessa sucessão de assassinatos, meu pai acabou matando o irmão da mãe dele. Com isso tivemos muitas perdas emocionais, relacionais, financeiras. Passamos por tempos muito difíceis. Fomos provocados, tentaram nos matar várias vezes, colocaram fogo nas nossas casas. E nós vivíamos num tempo de opressão, onde de tempo em tempo o inimigo nos defraudava. E nós tínhamos mortes terríveis na nossa família. Mortes que nos deixavam desestruturados. Até que um dia eu me coloquei diante do Senhor, e buscando a aliança, e buscando a santidade, e entendendo os atos proféticos, e entendendo a revelação de Deus, Deus me deu um comando extraordinário. Eu posso compartilhar com vocês? Nós estamos num ambiente de liberdade. Aqui é lugar do sobrenatural. Você tem essa linguagem? Aleluia. E aí, meus queridos, orando ao Senhor, Deus fala comigo: filha, eu vou tirar a sua família das mãos do inimigo. Só que para isso 3 ações você vai precisar cumprir. A primeira é reunir a família e pedir perdão por toda destruição causada na sua família, por decisões erradas tomadas. Eu me empolguei, eu chamei o meu pastor, eu compartilhei com o meu pastor: pastor, Deus me deu uma palavra revelada, eu estou com um comando do céu, eu vou reunir a minha família e vai haver perdão no coração da minha casa. Ah, queridos, meu pastor, olha, carinhosamente me chama de Zanja e diz assim: Deus falou com você mesmo? Eu conheço a sua família, é perigoso demais você fazer isso. Eu falei: mas Deus falou, vamos, vem comigo, eu preciso do Senhor comigo. E Ele foi comigo. Quando chegamos, quando eu pedi perdão à família, duramente aquela família responde: não perdoamos vocês. E além de não perdoar vocês, vocês continuem tomando muito cuidado, porque se nós tivermos oportunidade, nós vamos matar sim todos vocês. O que fizeram com o nosso pai, nós vamos fazer com vocês. Ah, queridos, eu saí daquele lugar tão decepcionada. Eu saí dali tão fracassada, tão derrotada, tão desanimada. Mas quando eu cheguei em casa, que eu entrei para o meu secreto, novamente o Espírito Santo veio e disse: permanece na direção. Eu sou aquele que quebra cadeias, eu sou aquele que muda os sentimentos, eu sou aquele que crio novas pontes, eu sou aquele que movo o coração do homem. A segunda ação que eu precisava fazer, talvez para alguns meio estranho, mas foi o que Deus me mandou fazer. E no lugar do assassinato, no lugar do sangue derramar óleo, ali pedir perdão. E ali tem uma figura sacerdotal para orar por mim, pela minha família e liberar perdão. Só que para entrar nas terras, eu precisava entrar na fazenda do homem que tentou nos matar, que colocou fogo na nossa terra. Então era um grande desafio entrar naquelas terras e fazer isso. E eu chamei uma pastora amiga, pastor Fernando está comigo, ele conhece essa pastora. Eu chamei uma pastora amiga para ir, para ser essa representação sacerdotal. E eu disse assim: vamos orar e vamos pedir ao Senhor para que Ele não esteja em casa. A gente entra nas terras, faz tudo o que tem que fazer e volta correndo para casa.
ela foi meio inconsequente e ela aceitou o desafio. Deus está falando com você, então eu vou. Vamos lá, vamos ver o que dá. Chegamos, realmente ele não estava em casa. Estava a filha. E quando eu chego, eu me apresento. Eu digo para a prima quem eu sou. E digo por que estava ali. E o que eu precisava que ela liberasse eu entrar na fazenda e fazer esse ato profético. E ela disse assim: então eu vou com vocês. Fomos. Fizemos tudo o que Deus mandou. Voltamos, quando nós estávamos voltando, ela disse o seguinte para nós: olha, vocês querem ficar aqui até no finalzinho da noite? Porque quando dá o início da tarde, às 17 horas, 18 horas, quando o entardecer chega, tem um homem que desce a lavoura de camisa branca com um chapéu na cabeça. Esse homem dá um assovio, e quando ele dá esse assovio, tem um negócio que entra no meu pai, ele quebra tudo, ele bate em todo mundo, é um sofrimento, é uma luta. Vocês querem ficar aqui para resolver isso? Não. Queremos não. Mas uma coisa nós vamos liberar para você: a partir de hoje isso nunca mais vai acontecer. Se você entregar a sua vida para Jesus, Jesus vai libertar a sua casa como libertou a minha vida, e a sua história vai ser transformada. E eu quero dizer para vocês, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, esse evento nunca mais aconteceu. A minha família foi liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o terceiro evento era ir ao altar do Senhor e entregar uma oferta de gratidão pelo amor, pela bondade, pela graça e pela libertação do Senhor. Ah, meus queridos, nós nunca mais tivemos defraudações. A minha família verdadeiramente ficou liberta. Hoje eu posso dizer para vocês que nós temos a liberdade de sair tranquilo pelas ruas. Nós não corremos mais perigos, porque a mão do Senhor se estendeu sobre nós e nos abençoou poderosamente. Em 97, eu fui mandada para o Espírito Santo para pastorear o Espírito Santo, porque tentaram me matar 3 vezes. E o bispo Adriel de Souza Maia, com medo de que acontecesse alguma coisa comigo e isso ficasse na responsabilidade da igreja, ele me mandou para o estado do Espírito Santo. Pastoreei o estado do Espírito Santo por 14 anos. Dali eu vi milagres extraordinários de Deus se manifestar naquele lugar. Em 2012, o nosso bispo esqueceu que a região de Muriaé, onde eu pastoreio hoje, é a região de Caparaó, que na figura de superintendente distrital, conduzindo, pastoreando alguns pastores, a cidade de Caparaó é minha responsabilidade. E eu teria que passar pelas cidades onde todos os eventos aconteceram. E ele se esqueceu disso e ele me trouxe de volta. E quando a ficha caiu, ele disse: meu Deus, Rosângela, eu te trouxe de volta para o meio da sua família. Eu te trouxe de volta para a terra da sua perseguição. E eu falei: eu sei. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus continua no controle da minha vida. E aí, meus queridos, em 2016, ministrando num encontro, falando da libertação que Deus trouxe para minha família, falando da cura que Deus trouxe para minha família, havia um jovem que chorava copiosamente, ouvindo todos os detalhes do testemunho. E ele ficava perguntando: quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E quando terminou a ministração, ele foi correndo até a mim e disse: eu preciso conversar com você. Quem é você? Eu sou a pastora da Igreja Metodista Central. Não, quem é você? Porque você contou todos os detalhes da minha família. Falei: fica tranquilo. Quando a gente está ministrando, há muita identificação. Pessoas se identificam com a nossa história. Pode ficar em paz. Ele: qual é o nome do seu pai?
Eu falei o nome do meu pai, ele: nunca ouvi esse nome na minha família, mas eu estou muito inquieto com toda a sua história. Por favor, me fala, seu pai tem apelido? Eu disse: tem. É o apelido tal. Aí aquele cara começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele disse assim: Rosângela, o seu pai matou o meu avô. Eu sou filho de fulana de tal. E eu virei para ele e falei assim: então agora existe uma aliança entre nós. Você vai ganhar a sua família, eu vou ganhar a minha. E nós vamos caminhar debaixo da graça e do sobrenatural do Senhor. Nós vamos viver o profético de Deus no meio da nossa família. Aliança e santidade. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo. Mas existe uma dinâmica do sobrenatural. E eu não posso deixar de te contar isso. Eu creio que tem alguns pastores aqui. Não é só a igreja, tem algumas pastoras aqui. E às vezes nós damos o máximo. Às vezes nós trabalhamos muito. Às vezes nós jejuamos. Quando nós chegamos aqui, nós ficamos inspirados demais por tudo que Deus faz nesse lugar, não ficamos? Mais do que a estrutura lindíssima que nenhum de nós temos, o amor dessa igreja nos constrange, não é verdade? A simplicidade dessa liderança, a humildade dessa liderança derrama no nosso coração o desejo de voltar apaixonado para casa e tentar viver o que eles vivem aqui. Essa é a sua realidade e a minha realidade. Só, queridos, que eu estava pastoreando uma cidade pequena, aonde eu trabalhei muito, aonde eu doei minha vida. Pastor Fernando está aqui. Não vou falar da pastora Kézia, porque a pastora Kézia é recente no meu ministério. Mas o pastor Fernando, amigo de muitos anos. Como eu trabalhei, como eu dediquei, como eu jejuei, como eu preguei, como eu evangelizei, como eu chorei, como eu fiz vigílias, como eu subi monte, como eu desci monte. Nada acontecendo. Até que um dia eu fui para o altar do Senhor, para a presença do Senhor. E falei: Senhor, não dou conta mais. Já fiz tudo. Não há força em mim. Eu não sei que estratégia usar. Eu não sei o que falar. A impressão que eu tinha, que eu estava num terreno totalmente seco. E aí, queridos, mais um comando do céu. Igreja, viver sem comando do céu é viver aquém do que o Senhor quer te levar. Viver sem o sobrenatural é viver na margem do que Deus está fazendo. Deus quer te levar para o profundo. Deus quer te colocar no lugar aonde Ele vai fazer o seu coração saltitar de constrangimento e alegria pelo que Ele faz com você e através de você. E aí o Senhor fala novamente comigo. E Ele diz assim: vou te dar uma orientação, uma estratégia. Quando a gente se move no sobrenatural, Deus derrama uma unção tríplice sobre nós. Deus derrama sobre nós sabedoria. Deus derrama sobre nós graça administrativa. Deus derrama sobre nós estratégia e nos dá estrategistas. Essa graça, ela vem fluindo sobre nós. Sabedoria. Nós começamos a ter palavras de conhecimento no coração e direção e estratégias para tocar o que a nossa mão não toca, para enxergar o que os nossos olhos não contemplam e para falar aquilo que o nosso conhecimento não pode produzir. Naquela cidade bem pequena, naquela igreja que não respondia e sugava tudo de mim, Deus disse assim: convoca aqueles que têm o seu coração. E eu convoquei. Só compareceram 21. Só 21 compareceram. Numa igreja de 200, só 21 compareceram. E nós
fomos buscar o Senhor. Por 21 dias nós oramos. Por 21 dias nós jejuamos. Por 21 dias nós ficamos aguardando uma resposta do céu. Porque nós queríamos um avivamento naquela igreja. Nós queríamos a face de Deus voltada para aquele lugar. E nós queríamos os sinais do Senhor presente no nosso meio. E aí Deus nos deu palavra de conhecimento. Deus nos deu sabedoria. E Deus disse assim: filha, seu trabalho é árduo. E Deus falou comigo de forma tão linda que Ele falou assim: eu conheço o seu amor. E eu conheço o seu serviço. Seu trabalho é árduo. Mas existe um principado sobre essa cidade que Ele não quebra, a não ser que você seja ousada para andar aonde você nunca andou e para viver o que você nunca viveu. E eu falei: eu quero, Senhor, pode falar que eu vou. E o Senhor disse o seguinte: fala para os meus filhos. Porque, queridos, uma coisa é chegar para essa garota linda que está servindo e entregar uma palavra revelada para ela no ouvidinho dela. Uma coisa é chegar para o pastor Carlito e entregar uma palavra de conhecimento para o coração do pastor Carlito. É uma aliança, é uma responsabilidade só entre nós dois. Agora, uma coisa é eu falar para um grupo de pessoas. Porque quando eu falo para um grupo de pessoas, eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu estou dizendo. Eu tenho que me responsabilizar por aquilo que está saindo da minha boca. Eu me torno responsável por aquilo que eu estou liberando. E aí Deus disse assim: eu vou libertar essa cidade. Eu vou fazer essa igreja crescer. Eu vou salvar vidas nesse lugar. Mas diz para o meu povo, porque eu quero treinar, eu quero edificar, eu quero capacitar e eu quero enraizar o meu povo. Diz para os meus filhos que eu vou dar 3 sinais antes de eu libertar essa cidade e trazer um grande avivamento para o meio de vocês. E eu falei: quais são os sinais, Deus? Ele disse: fala para eles, todas as árvores da cidade serão cortadas. O governo, a autoridade governamental dessa cidade será presa. Depois eu destituo do poder, levanto uma nova liderança para a cidade e construo uma nova igreja nesse lugar. E quando eu cheguei e contei para aquele grupo de 21 pessoas o que Deus tinha me falado, nós entramos em expectativas. Como vai ser isso? O que Deus vai fazer? Como que Deus vai trabalhar? Qual vai ser a sua dinâmica? E aí, meus queridos, um dia o prefeito da nossa cidade se levanta insatisfeito com as qualidades das árvores plantadas na nossa cidade. E na nossa cidade tinha um número de árvores que formavam uma cruz no centro da cidade, que tinha sido plantada pelos patriarcas, o primeiro prefeito da cidade. E aí, queridos, no meio da noite, aquele homem manda cortar todas as árvores. Quando nós levantamos de manhã, todas as árvores da nossa cidade estão no chão. O prefeito que mandou plantar passa mal, tem infarto, vai para o hospital. A nossa cidade está em pânico e nós da igreja estamos dizendo: Deus entrou em movimento. O primeiro sinal do Senhor se manifestou e algo vai acontecer na nossa cidade. Não dá para contar detalhes, mas eu quero dizer para vocês que certo dia o Senhor me manda ir ao gabinete do prefeito e dizer para ele: você precisa devolver para nós um terreno que você tomou posse atrás do nosso templo, que você colocou no nome do seu filho mais novo. Você precisa devolver para nós, porque se você tocar nesse terreno, a mão do Senhor vai te alcançar e você vai cair, porque aquilo é do Senhor e nós precisamos daquele lugar. E aquele homem, com muito deboche, ele olha bem nos nossos olhos e de 2 pessoas que estavam me acompanhando e diz assim: nós não só não vamos devolver, mas nós vamos fazer um salão de forró
E a inauguração vai ser na laje da igreja de vocês, porque o Deus de vocês é insignificante para nós. Ah, queridos, pensa numa baixinha cheia de Deus. Pensa numa menina corajosa, doida para viver tudo que Deus tem para mostrar. Eu olho para aquele homem e diz assim: então tá, o dia que você fizer isso, você cai, porque é a voz do Senhor que está dizendo. Saímos dali e aquilo se espalhou para uma cidade. Pensa numa cidade de 2.500 habitantes. Eu estou falando de um arraial, gente. Eu estou falando de onde todo mundo se conhece. Todo mundo sabe o endereço, todo mundo sabe o nome, de qual família pertence. E a cidade toda já sabia o que estava acontecendo. Passaram os dias. Ah, meus queridos, a zeladora da igreja chega na minha casa gritando: Rosângela, tem mais de 20 homens no terreno da igreja. E eles estão dizendo que com 15 dias o salão de forró está pronto. O que nós vamos fazer? Eu falei assim: nada. Não é problema nosso, é problema do Senhor, foi Ele que falou. Nós só vamos aguardar a ordem de Deus a respeito desse assunto. Ah, meus queridos, muda o juiz da comarca que respondia para a nossa cidade. O juiz vai visitar a nossa cidade para conhecer. Quando chega na praça da cidade, ele tem uma denúncia de que na fazenda do prefeito tinha muitos títulos presos, muitas mercadorias roubadas. Ele dá um comando para ir na fazenda e ver o que estava acontecendo, verificar. Tentam matar as pessoas que ele envia. Ele convoca o exército invade a nossa cidade. Aquele prefeito é preso e toda a cidade começa a dizer: é porque mexeu no terreno dos crentes. É porque mexeu no terreno dos crentes. E aí começa o movimento de Deus. Aí começa a ação poderosa do Senhor. Aí Deus começa a mexer na estrutura. E algo fantástico acontece. Não dá para contar para vocês detalhes como era a eleição na minha cidade nos anos 90. Vocês iriam dar risadas e gargalhadas de como funcionava. Mas era uma coisa muito esquisita. Só que aí aquele juiz, Dr. Helbert, hoje ele está ali naquela área das montanhas do Rio de Janeiro, trabalhando ali. Ele vira para o seu assessor e diz assim: Eliseu, eu preciso de alguém muito honesto para responder pelas urnas da cidade, porque nós sabemos de como que funciona as eleições nessa cidade. E chegava tudo com antecedência. E aquele garoto cheio de Deus diz assim: ah, doutor, vai lá na igreja metodista e procura a Rosângela. O senhor pode ter certeza que quem ela te indicar, o senhor pode confiar. Oh, meus queridos, eu quero dizer para vocês que em cada sessão daquela eleição tinha um intercessor orando para Deus cumprir a palavra. Deus nos resgatou, Deus nos libertou, Deus nos tirou da mão daquele governo tirano. Deus avivou a igreja cresceu e nós vivemos um grande avivamento no meio da igreja. Nós vimos a resposta do Senhor se manifestar. Sabedoria administrativa, revelações, estratégias e estrategistas. Eu e você precisamos disso, não dá para pastorear sozinho. Se vocês querem viver proporção disso daqui, não dá para ir sozinho. Nós temos que dar a mão ao Espírito Santo e dizer: vem comigo, vamos embora. Eu quero viver esse sobrenatural. E eu quero compartilhar com quem acredita nesse mover. Eu quero compartilhar com quem tem coragem de fazer atos proféticos. Eu quero compartilhar com quem tem fome e sede do Senhor. Eu quero compartilhar com quem está disposto a andar em unção. Mas a gente passa perto também. Quando o pastor falou: tem sofrimento na terra? Tem. Não dá para contar detalhes. Quem sabe um dia eu tenho condições de contar para vocês.
Mas eu quero dizer para vocês, eu estou há 30 anos no ministério pastoral. E eu quero dizer para vocês, nesses 30 anos, eu tenho visto Deus curar. Eu tenho visto Deus ungir. Eu tenho visto Deus salvar, suprir e multiplicar. E eu nunca vou abrir mão do sobrenatural do Senhor. Numa das igrejas do meu distrito, e eu sempre falo que numa igreja menor, tudo fica muito evidente, não é verdade? A gente conhece todo mundo, sabe de tudo. E eu estava pregando em uma das nossas igrejas. E no meio da pregação, Deus me deu uma palavra de conhecimento dizendo: eu vou curar o seu filho. Eu olhei para aquela mulher e disse: amada, Deus está mandando dizer para você que Ele vai curar o seu filho. Irmãos, num grupo de 60 pessoas, houve uma inquietação tão grande. Não teve festa, não teve celebração, não teve comemoração, só uma inquietação. Eu percebi a inquietação e fiquei meio confusa. E quando terminei de pregar, aquela mulher se levanta e vem até mim e diz assim: pastora, Deus falou com você? Falei. Deus vai curar meu filho? Vai. Quando? Não sei. Como? Também não sei. Você tem certeza que Deus vai fazer? Até eu comecei a duvidar. Ela me apertou tanto que eu falei: Senhor, será que eu me enganei? E agora? Eu falei: minha irmã, Deus vai fazer. Porque eu tenho uma palavra, que nenhuma palavra que sair da minha boca do Senhor vai deixar cair por terra. E eu creio nela. E eu tenho caminhado baseado nela. Ela diz: você sabe o que meu filho tem? Eu falei: não. Ele não anda. Ele não fala. E ele tem síndrome de Down. Deus vai curar meu filho, pastora? Vai. Vai. Fui embora, irmãos, que coisa boa. Fui embora, não era minha igreja. Fui embora. Passou um tempo, pastor amigo, debaixo da minha liderança, me liga e diz assim: pastora, você esteve pregando aqui? Estive. Você entregou uma palavra de cura para uma mulher? Entreguei. Você já veio aqui saber o que aconteceu? Não. Fui não. Pois é, eu acabei de chegar da casa dela agora. E ela me relatou o seguinte: passaram alguns dias, ela ouviu pela primeira vez seu filho chamar por ela. Ela estava lavando vasilha na cozinha, quando ela ouviu o chamado do filho pela primeira vez. Ela foi correndo no quarto. Ele estava em pé no berço. Eu quero dizer que você tem que vir aqui, porque ele não tem nenhum traço de síndrome de Down. Deus o curou para a honra e glória do nome do Senhor. E a cidade inteira comenta. A cidade inteira fala, porque é uma cidade de 2.500, 2.300 habitantes. A cidade inteira está comentando que o filho dela foi curado. Você tem que vir aqui ver o que aconteceu. É isso. Só isso. Sobrenatural é isso. Você não sabe quando. Você não tem o controle. Você não pode promover. Mas Ele faz. Porque Ele é. E Ele te dá sabedoria, revelação e estratégia. Eu só quero saber nessa manhã quem aqui precisa disso. Eu só quero saber quem nessa manhã está sedento e faminto para entrar debaixo do manto do sobrenatural. Eu só quero saber quem quer perder o controle de tudo, quem não quer ter resposta, mas quem quer ver os sinais do Senhor te acompanhando. As pessoas vão olhar para você, não vão dar crédito a você, mas Ele vai atrás de você dizendo: eu sou, eu sou, eu sou.
eu sustento, eu zelo, eu dou revelação, eu dou sabedoria administrativa, eu dou estratégia e levanto estrategista. Mas faço com que essa igreja viva os sonhos do seu coração, de que são sinais de Deus manifesto no nosso meio. Aleluia.